Sabe por que eu acredito que Deus, Ele pode transformar a realidade de um lugar? Porque a gente vê isso no mundo. Vou te falar, você não precisa nem de fé para saber que Deus transforma a realidade dos lugares. E Ele transforma a realidade dos lugares transformando a realidade das pessoas. Então Deus transforma a minha realidade, transforma a tua realidade, vai transformando através da palavra dEle. Ele vai moldando o nosso caráter e automaticamente o lugar vai sendo transformado. E é tão nítido, é tão evidente. Se eu perguntar para você, quais são as nações do mundo que mais sofrem? Qual é a região do planeta Terra que mais está em agonia nesse momento? Você vai perceber que são lugares que não reconhecem o nosso Deus como o verdadeiro Deus. Se você olhar hoje a situação na Síria, se você olhar hoje a situação ali no Oriente Médio, nos países árabes, naqueles países muçulmanos, se você olhar hoje a situação na África, tem uma janela, essa janela é medida pelas coordenadas geográficas, ela é considerada a janela 1040. Essa janela, ela compreende parte da África, parte do Oriente Médio, parte da Ásia e um pouco da Europa. Essa faixa, onde os lugares menos ouviram falar de Jesus, onde as pessoas menos ouviram falar de Jesus, esses lugares são os lugares mais sofridos da face da terra. Por isso que eu falo para você que hoje você conhece Rio Grandina, como o Val colocou pra gente na quinta-feira, como o segundo bairro mais pobre de Nova Friburgo, como um bairro que é uma das escórias da nossa cidade. Mas é por pouco tempo que a ação transformadora do Espírito Santo não está entrando, não vai entrar, já entrou naquele lugar e está transformando as pessoas naquele lugar. Amém? Então, meus amados, eu não estou aqui para falar de mitologia judaico-cristã, eu não estou aqui para falar de algo que pode ser que seja real, eu estou aqui para falar de algo que verdadeiramente é real. Eu não estou aqui para inventar uma história para você, eu não estou aqui para contar um conto, contos que podem ser que sejam verdade. Não, eu estou aqui para falar daquilo que verdadeiramente é. E a palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia, que muitas pessoas não conseguem encarar como sendo a verdade absoluta de Deus para a nossa vida, para a nossa geração, para transformar o ser humano, ela é a verdade. E eu desafio você, qualquer um aqui dentro, eu desafio, se você não acredita que a Bíblia é a verdade, saca qualquer princípio daqui de dentro, coloque em prática na tua vida e tenha a comprovação por você mesmo que ela te transforma e te transforma para melhor. Qualquer princípio, qualquer parte da Bíblia, coloque em prática na tua vida e você vai ver o que Deus é capaz de fazer através da palavra dele. E desde o começo, Deus ele estabeleceu um padrão. O padrão de Deus era e é: o pecado leva à morte. O pecado não tem outro caminho para o pecado a não ser a morte. Quem pecar vai morrer. Toda vez que o pecado é cometido, alguém precisa morrer. Mas graças a Deus, que por causa de Jesus, o sacrifício dele na cruz, nossos pecados eles foram perdoados. Mas não foi da humanidade inteira, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas nem todo mundo é salvo. Por quê? Porque só é salvo, só alcança a misericórdia de Deus, só alcança a graça de Deus através da fé em Jesus e daquilo que Ele fez por mim e por você. Então, desde o começo, em Gênesis 2, no versículo 15, Deus coloca lá a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e diz para Adão: não comereis dessa árvore, porque do dia que você comer, você vai morrer. Porque
A hora que ele tocasse naquela árvore, ele estava desobedecendo uma ordem direta de Deus. E a desobediência é um pecado. E o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Deus paga bem, o diabo paga mal. E foi passando o tempo, Romanos, através da vida de Paulo, Paulo escreve uma carta para Roma, no tempo onde o Império Romano dominava toda a terra. E Paulo, nessa carta, ele deixou bem claro: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então, Deus deixou esse padrão estabelecido. Então, foi Deus que criou o pecado? Foi Deus que criou essa coisa de pecado, de bem e mal? Não. Deus criou a liberdade. Porque se Ele não tivesse criado essas condições, como você teria a possibilidade de optar? Você ia optar pelo quê? Então, quando Deus Ele cria a liberdade, Ele instrui eu e você. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus fala: eis que eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Por quê? Porque o pecado gera morte. Porque a maldição te conduz para a morte. Eu não estou falando só da morte física, não. Eu estou falando principalmente da morte eterna. Agora você vai vir com esse papo de eternidade. Vou vir com esse papo de eternidade. Porque se existe algo que é real, é o mundo sobrenatural. Porque a partir das coisas que nós não vemos, Hebreus capítulo 11, versículo 3, as coisas que nós vemos foram criadas. Então tudo que você pode ver, tudo que você pode tocar, veio a ser criado a partir daquilo que nós não podemos ver. Então, se existe algo que de fato é real, é o mundo espiritual, é o sobrenatural, que foi Ele que criou o natural. Então, olha só, cara, que loucura. Esse padrão estabelecido por Deus, através de Jesus Cristo, esse padrão estabelecido por Deus através da palavra dEle, através dos séculos, teve a consumação em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo pagou os nossos pecados de uma vez por todas, desde que creiamos nele. Essa noite eu quero falar um pouco a respeito da graça, a graça de Deus. E eu não quero falar de uma graça limitada ou de uma graça barata, eu quero falar de uma graça que custou muito. E não foi muito dinheiro, não. Eu quero falar da graça que custou o sangue do Filho de Deus, da graça que custou a vida do Filho de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, e nós estávamos condenados à morte, mas por causa do sacrifício de Jesus, por causa do preço que Ele pagou por mim e por você, nós podemos ter vida. Mas essa mesma graça que me salva e te salva, ela também nos educa, ela também nos ensina. Eu quero conversar um pouco com você nessa noite a respeito das duas faces da graça de Deus. Amém? Quero pedir que você abra a tua Bíblia no texto de Tito, Tito capítulo 2, no versículo 11. Tito 2:11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Repita comigo: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Fala para o teu vizinho: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por um só homem e pela desobediência desse homem, Adão, o cabeça da raça humana, o pecado entrou no mundo. E por um só homem, o cabeça de uma nova raça, uma raça que nasceu de novo, mas não nasceu do homem, não nasceu do pecado, nasceu do Espírito. Esse cabeça é Jesus Cristo. Nós temos condições de voltar para Deus. Amém? Então, por um só homem, o pecado entra no mundo. E por um só homem, nós temos a remissão dos nossos pecados. Mas isso não faz de mim
e de você pessoas justas. Pelo contrário, nós não somos justos. Pensa comigo. Imagina agora que você está num tribunal. Você é o réu. Você foi acusado de algo que realmente você cometeu. Está lá o júri, está o juiz, está o promotor, os advogados. Está todo mundo olhando para você e de fato você cometeu aquele crime. E esse crime foi comprovado pelo promotor e pelo advogado de acusação que você é acusado. Então isso faz de você uma pessoa culpada, uma pessoa injusta, alguém que cometeu um crime, alguém que cometeu algo que não deveria ter cometido. Agora, o interessante é pensar em eu e você, nesse banco dos réus, onde somos culpados dos nossos pecados. O interessante é pensar que existia uma possibilidade da nossa absolvição. E essa possibilidade era uma fiança. Era alguém pagar a fiança que nos daria liberdade. Só que essa fiança era muito cara. Você não tinha ninguém na família que pudesse pagar a tua fiança. Você não tinha dinheiro suficiente, nem bem suficiente. Nada poderia pagar a tua fiança. Então Deus faz o quê? Ele envia Jesus. E com o sangue de Cristo, os nossos pecados foram perdoados. A nossa fiança foi paga. E o sangue de Jesus, ele nos declarou justos. Agora, ser justo é andar na prática da justiça. Uma vez declarado justo, nós precisamos aprender a andar na prática da justiça. E é isso que transforma as pessoas e os lugares. É você no teu trabalho andar na prática da justiça. É você no teu colégio andar na prática da justiça. É você com os teus pais, com os teus amigos, no clube, em todos os lugares que você vai, andar na prática da justiça. Porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Mas não foi só isso que ela fez. Essa mesma graça que me salvou, essa mesma graça que te salvou, essa mesma graça que foi paga para nós termos acesso a ela, foi paga com o sangue de Jesus. Essa mesma graça, ela nos educa e nos molda e nos transforma para nós vivermos uma vida diferente. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, a gente vai ler alguns textos em Romanos agora. Romanos, eu quero ler Romanos 3 com vocês. Romanos 3, versículo 10 até o versículo 18. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. A sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. A sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente que goteja de seus lábios. A sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídios. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabe onde encontrar paz. Não tem o menor temor de Deus. Não existe sequer um justo, ninguém. Mas todos nós, que aceitamos o que Cristo fez por nós, aceitamos o sacrifício dele, através do sangue dele, fomos declarados justos. Quer ver? Continua aí, vamos para o versículo 22. No mesmo capítulo 3, versículo 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus,
que nos resgatou do castigo de nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o seu sangue que ele derramou, mostrando-nos assim a justiça em favor dos que creem. Só existe uma maneira de nós voltarmos para Deus, através do preço que foi pago por Jesus, através do sangue dele na cruz do Calvário. Se não fosse toda essa história, já seria extraordinário olhar para Cristo, olhar para Jesus como o homem, o maior e melhor de todos os exemplos para toda e qualquer situação em nossas vidas. Mas além do natural, além dessa figura histórica, além desse homem maravilhoso que ensina a gente a lidar com todas as situações da vida e ensina eu e você de uma maneira prática, nós temos ainda o fator espiritual. A pessoa de Cristo que transforma a humanidade pecadora numa humanidade remida, perdoada pelo sangue dele. A graça, ela é de graça para mim e para você, mas ela não é barata. Ela custou a vida, ela custou o sangue do ser humano mais incrível que pisou nessa terra, o Filho de Deus. Então não brinca com a graça. A graça que me alcança, a graça que me coloca a possibilidade de voltar para Deus, ela é preciosa demais para a gente brincar com ela. Preciosa demais. Ela não é barata. Amém? Abra sua Bíblia, volta lá em Tito, no mesmo capítulo, no capítulo 2. Eu quero ler o versículo seguinte. Tito 2, 12. Eu vou ler o 11 e o 12 novamente com você. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A mesma graça que me salva, ela me educa. Me educa o que, Léo? Ela me educa a abandonar a impiedade, me educa a abandonar as paixões mundanas. A mesma graça que me salva, ela me educa, ela me ensina a negar aquilo que não é bom, não é só para mim, não é bom para a humanidade toda. E você pode falar: ah, Léo, você vai vir com esse papo agora de que eu preciso abrir mão de algumas coisas, a graça de Deus me alcançou e eu vou ser salvo porque Jesus me alcançou e eu não preciso fazer nada por isso. Você vai me ensinar, vai querer me ensinar agora que eu preciso abandonar as minhas paixões, eu preciso renegar aquilo que eu gosto, mesmo que seja ímpio, não seja bom para as outras pessoas, eu preciso negar isso. Se você não aprender a viver assim, você vai estar vivendo uma graça limitada, uma graça aleijada, uma graça que não tem, ela não exerce na tua vida tudo aquilo que ela veio, que ela foi liberada, que ela foi derramada para exercer. Porque a graça que salva também ensina. Ela ensina. A gente precisa destruir também, quebrar esse paradigma, essa mentalidade da galera de que Deus é mau, Deus ele não quer que eu namore, Deus ele não quer que eu beije na boca, Deus ele não quer que eu tenha relações sexuais com a minha namorada, Deus ele não quer que eu fume maconha, Deus ele não quer que eu use cocaína, Deus ele não quer que eu beba uma cervejinha, Deus ele não quer. Galera, tudo isso que eu falei aqui e todas as outras coisas que não é que Deus não quer, mas que Ele diz que convém que nós não façamos, é para o nosso próprio bem. Eu tenho um filho de 2 anos, o Estevão. Eu amo ele demais, porque eu o amo
Eu não permito ele fazer tudo. Porque se eu deixar ele fazer tudo que ele quer, ele vai se destruir. Ele vai se machucar. Ele vai pular de um lugar porque ele não tem noção do que ele está fazendo. Vai se machucar feio, vai quebrar um braço, pode até quebrar um pescoço. Na minha casa, nós mudamos agora na semana passada. Antes de mudar, eu tive que colocar tela em todas as janelas. Por quê? Porque eu não quero que meu filho se pendure na janela e veja a vista. Porque eu quero que meu filho veja a vista através de que ele veja o mundo através de quadros, um quadriculado feito de cordinha. Lógico que não. Porque eu quero proteger o meu filho daquilo que pode destruí-lo, daquilo que pode matá-lo, daquilo que pode machucá-lo. Por isso eu coloco limites para ele. Por isso que Deus, o Deus que salva, me educa, te educa a abandonar algumas coisas que são destrutivas para o ser humano. Por isso que nos lugares onde o Evangelho chega, as coisas são transformadas, porque Deus educa as pessoas educadas por Deus transformam os ambientes transformados, Ele transforma toda uma cidade, transforma toda uma nação, transforma até mesmo um continente. Mas se você quer só a salvação de Deus, você pode estar abandonando, talvez, todo o teu chamado em Deus para a sua vida. Porque nós somos chamados a sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Jesus foi educado por Deus. Nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo. E não existe discipulado sem renúncia. Ser um discípulo de Cristo não tem como sem renúncia, é impossível. Mas não estou dizendo renúncia de coisas boas, eu estou dizendo renúncia de coisas que vão me destruir e vão te destruir. Quer ver um exemplo que eu gosto de usar? Bem tosco, bem simples, mas muito funcional. Quem já viu o filme Alvin e os Esquilos, o 1? No filme Alvin e os Esquilos, o 1, os esquilos eles começam a fazer sucesso, eles começam a despontar nas paradas de sucesso, e logo vem o empresário querendo bajular, querendo agradar e tudo mais, mas o pai adotivo, né, que é o Dave, acho que é Dave o nome do pai, ele começa a colocar limite para os esquilos. Os esquilos têm hora para dormir, os esquilos têm hora para comer, os esquilos têm hora para brincar, os esquilos têm hora para ensaiar, eles têm horário para tudo. O pai colocou limite para os esquilos. E os esquilos começaram a ficar incomodados com aquilo, achando que eles poderiam ser mais livres. E apareceu o empresário dando tudo aquilo que os esquilos queriam. Muitos brinquedos, muita comida, você dorme a hora que você quiser, você ensaia se você quiser, porque vocês têm um dom natural, não precisam ensaiar. O empresário deu tudo aquilo que eles queriam. Quem viu o filme sabe muito bem que não foi bom para os esquilos. Pelo contrário, em pouco tempo os esquilos estavam destruídos. Eles não conseguiam mais se apresentar, eles não conseguiam mais fazer shows, eles não tinham mais um bom relacionamento entre eles, entre os irmãos, porque eles estavam ficando destruídos pela liberdade que eles queriam. E quando eles caíram em si, os esquilos pródigos, né? Eles chegaram à conclusão de que precisavam voltar para a casa do pai. Porque o pai estava protegendo, porque o pai estava amando, porque o pai estava cuidando. E esse é Deus. Um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que põe limites para que eu e você não venhamos a nos destruir. Não é um Deus proibidor, não é um Deus que é um Deus carrasco e quer acabar com todas as coisas maneirinhas da tua vida. Pelo contrário, você foi instruído, você foi orientado pela atual geração, que é má, a gostar de coisas que te destroem.
Quer ver um exemplo clássico que a gente gosta de usar com os pré-adolescentes? O que é melhor? Jiló ou batata frita? É lógico que é o jiló. A batata frita ela é altamente destrutiva para o nosso organismo. O que é melhor? Você casar com uma pessoa que nunca teve um relacionamento sexual, e você nunca teve um relacionamento sexual, chegar na tua lua de mel, desembrulhar aquele presente maravilhoso de Deus para a tua vida e descobrir juntos, né, o que é o relacionamento sexual. Ou você ter vários relacionamentos sexuais antes do teu casamento, nem mais sonhar com casamento porque todos os seus sonhos foram destruídos. Sair experimentando, sair ficando, sair transando, aí chega lá no dia da tua lua de mel, no teu casamento, você deita com a tua esposa, a mulher deita com o teu marido e fala assim: não foi bom. Sabe por que você sabe que não foi bom? Porque você experimentou outros antes. Se você não tivesse se contaminado, se você não tivesse experimentado outros antes, baseado em quê você ia dizer que foi bom ou ruim? O que viesse ia ser bom. Então você está vendo como os limites de Deus são segurança para mim e para você? Não tem essa coisa de que, poxa, não vou poder. Não, você pode. Todas as coisas são permitidas, mas tem coisa que não convém. Por que não convém? Porque vai te destruir, porque vai te fazer mal. Amém? Então essa mesma graça que me salva, ela me educa. E eu quero que você abra Judas, o livro de Judas, no capítulo único, só tem um capítulo, o livro de Judas. Vamos ler o versículo 3, Judas, versículo 3 ao versículo 7. Amado, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Alguns indivíduos, sem serem notados, se infiltraram em nosso meio e dizem que a graça de Deus nos permite a viver uma vida imoral. Queridos, não permite. A graça de Deus nos educa a abandonarmos até algumas coisas que não são pecado, mas são paixões para a nossa vida. Eu me lembro que quando eu me converti, em 2007, foi quando a primeira vez que eu aceitei que realmente eu precisava de Jesus, que eu entendi o que Deus fez por mim através de Jesus. Pouco tempo depois, eu treinava jiu-jitsu. Na época eu era apaixonado por atividade física, ainda sou, mas eu era apaixonado principalmente pelas artes marciais. Lá em casa tudo era sempre voltado para isso, nossa alimentação, nosso sono, na minha vida era muito isso, né? Treinava jiu-jitsu, treinava kickbox, fizemos um tempo de Muay Thai também, a Dani também treinava algumas coisas. Nós éramos apaixonados por artes marciais, apaixonados mesmo. Léo, você vai falar agora que arte marcial é pecado? Não, não é pecado. Mas eu tive, logo após a minha conversão, uma convicção muito forte no meu coração do chamado de Deus para minha vida, e de que eu precisava deixar para trás alguns pesos
que iam me atrapalhar a viver o que Deus queria para mim. Ele não me proibiu de nada, mas Ele me mostrou: se você quer ir mais alto, como um balão cheio de sacos de areia que prende esse balão no chão, se você quer ir mais alto em mim, você precisa deixar para trás alguns pesos que te prendem no chão. Você precisa deixar para trás algumas paixões que te limitam a viver aquilo que eu tenho para você. Não precisou nenhum pastor, não precisou nenhum líder, ninguém chegar para mim e falar que eu precisava abandonar o jiu-jitsu. Eu percebi, com a ação do Espírito Santo, num domingo de manhã, na escola de vida, apostila na mochila, kimono na mochila, dia de competição. Fui para a escola de vida e não conseguia me concentrar no que estava sendo explicado naquele lugar, porque eu só pensava em sair dali o mais rápido possível e ir para a competição. Eu não queria estar naquele lugar, eu queria ter ido para a competição. Só que eu sabia, porque eu já tinha experimentado algumas coisas, já tinha feito o que eu desafiei vocês a fazerem, pegado alguns valores da palavra de Deus, colocado em prática na minha vida, eu já tinha visto que funcionava. Então, ao mesmo tempo que eu queria ir para o jiu-jitsu, eu queria aprender mais daquilo, porque aquilo estava transformando para melhor a minha vida. Então eu comecei a ficar na dúvida, não sabia se eu ia para o jiu-jitsu, se eu ficava lá na escola de vida. Naquele dia eu fiquei até o final na escola de vida, saí voado para a competição, cheguei lá nervoso, porque já estava em cima da hora da minha luta, e o nervosismo consome a energia da pessoa, e eu fiquei muito nervoso. Eu falei: caramba, eu vou perder a luta, porque eu estou muito nervoso. Acabou que eu entrei, ganhei. Eu nunca perdi uma luta na minha vida. As pessoas falavam que eu nasci para aquilo, mas hoje eu entendo que eu não nasci para o jiu-jitsu, eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para ganhar vidas para Jesus. Eu nasci para levar o pecador a ter um encontro com a santidade. E naquele dia em diante, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou escolher a melhor parte, aquilo que está funcionando na minha vida de verdade. E sem ninguém pedir, eu abandonei o jiu-jitsu. Não estou falando que você tem que abandonar nada. Quem vai falar isso para você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mostrar para você quais são as paixões que você precisa abandonar. O que é aquilo que está te prendendo no chão? O que é aquilo que está te impedindo de desfrutar de novas alturas no Senhor? Eu queria te convidar a ficar de pé.